Antes da gente continuar trazendo as informações, só lembrando também de você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Bora lá falar sobre o nosso tricolor paulista. Lucas Ramon e Alan Franco serão desfalques na partida contra o O'Ings. Existe uma chance remota do Lucas Ramon, mas a tendência também é dele acabar perdendo esse jogo. Na última segunda-feira, os dois realizaram exames de imagem e o Lucas Ramon ele foi constatada uma lesão muscular na panturrilha esquerda, tá? E o Alan Franco um pequeno estiramento no adutor direito. Os dois atletas já iniciaram o tratamento no Refis. O Lucas Ramon não me descartaram até a possibilidade dele ir contra o Ings, mas é bem difícil. Ele teria que retornar rapidamente, então ele deve ser preservado desse confronto. Existe uma possibilidade dele estar disponível contra o Corinthians. O Lucas Ramon não deve demorar muito para retornar, me passaram ali algo em torno de 7 a 10 dias. Então o Lucas Ramon tem possibilidade de retornar ou contra o Corinthians ou contra o Juventude. Já o Alan Franco deve perder os dois jogos. Tanto o O'Ings, na verdade, né, os 3 jogos. Tanto o O'Ings com o Corinthians, como também contra o Juventude. A expectativa é já do zagueiro voltar em 10 dias. Então ele acabaria perdendo esses 3 jogos que o São Paulo terá na sequência. Existe também uma chance remota de ser 7 dias ele poder retornar um pouquinho antes, mas para esse tipo de lesão, a expectativa mesmo dele acabar ficando de fora, então os dois estariam tinindo contra o Fluminense, mas existe alguma chance deles voltarem um pouquinho antes do Lucas Ramon principalmente, tá? Então serão 2 desfalques importantes, o São Paulo que na lateral direita já tem o Mike que tá com alguns problemas musculares, tá com dores, tá fazendo a parte no Refis, e tem o Igor Felisberto, que ainda não fez a sua estreia, o Moreira que vinha treinando de volante, vamos ver se agora ele pode surgir com uma oportunidade na lateral, e tem o Cédric Soares, que deve ser a primeira opção do Roger Machado. A tendência, existe uma possibilidade real da gente ver o Cédric Soares ser titular contra o O'Ings, Corinthians e Juventude, 3 jogos fora de casa. Já na zaga, o São Paulo ainda tem a questão do Rafael Tolói, que ainda tem dores na panturrilha direita, a ver a sua evolução nesta terça, quarta-feira, para saber se ele viaja com a equipe para o Chile. Ele perdeu o último jogo por conta dessas dores na panturrilha, então será um desfalque importante. Sem Alan Franco, o São Paulo não tem zagueiro destro. São Paulo fica só com Sabino, Dória e Osório, os 3 canhotos. Se quiser um zagueiro destro, ou o Roger Machado busca o Isaac lá no sub-20, ou pode acabar improvisando o Negruti, ou em algum momento, quem sabe, até o próprio Luan, para fazer essa função. O que você acha de toda essa situação no São Paulo? Mais lesões e mais lesões no momento importante da temporada. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar? Vamos contar alguns bastidores sobre o Lucas Moura, né? O Lucas Moura passou por cirurgia, né, na última segunda-feira pela manhã. A cirurgia começou ali um pouco depois das 9 horas. Ele passou, né, pela cirurgia. O Lucas Moura teve um dia intenso, né? Porque o Lucas, ele entrou, teve a lesão, não conseguia andar. E o fato dele não conseguir andar, dele estar com muitas dores, acabou meio que contaminando o vestiário. O vestiário estava, né, apreensivo com toda essa situação do Lucas Moura. E aí ele acabou de Bragança, né, até no ônibus mesmo ali de São Paulo e tudo. Acabou tendo até dificuldades aí de locomoção, imagina, 1h30 ali no trânsito, né, na estrada ali, cheio de dor, com o tendão rompido. Foi para o Hospital Albert Einstein, realizou os exames, foi dormir tarde, foi dormir ali por volta de 3, 4 horas da manhã, e de manhã já teve que acordar para realizar a cirurgia. Realizou a cirurgia cedo, ali por volta das 11 horas, já tinha terminado a cirurgia. Falou que o Lucas está bem, né, o Lucas tá possivelmente, né, dentro do possível ele está bem. Então, obviamente que tá triste com tudo isso e tal, mas até do que essa pessoa falou, ele tá resiliente. Ele tá se apegando à fé, nos planos de Deus. A gente sabe que o Lucas é um cara muito religioso, então ele tá se apegando muito nisso. E tá querendo já fazer a recuperação. Para esse tipo de lesão ali, varia bastante de 6 meses a 1 ano, mas é fato que mesmo que seja um prazo curto, ele já perde toda a temporada. E em um primeiro momento, o que se fala ali das pessoas que acompanharam a cirurgia, que estão falando com o Lucas em um primeiro momento, ele quer continuar jogando. Aí a gente vai entrar no mérito se vai ser no São Paulo ou não, mas o Lucas ele quer continuar jogando, ele quer continuar a ficar em atividade, ele quer se recuperar e voltar aos gramados num futuro não muito distante, tá? E aí, pegando mais alguns bastidores sobre essa situação do Lucas, muita gente já está especulando, falando sobre o Lucas está cogitando aposentadoria, como é que vai ser o futuro do Lucas e tudo mais. Primeiro ponto, do lado do São Paulo, o São Paulo não tem adotado, pelo menos por enquanto, uma situação de que, e aí, Lucas, vamos renovar, vamos rescindir esse contrato, o que não pode, você não dá para liberar aqui um espacinho na folha, você diminuir o seu salário, enquanto você está com essa lesão. Então, do lado do São Paulo, não se tem essa conversa para que do São Paulo vai partir algo nesse sentido para definir o futuro. O São Paulo está se preocupando em dar todo o respaldo, todo o apoio para o Lucas Moura nesse quesito. O São Paulo está focando muito na questão humana do atleta. O São Paulo, em um primeiro momento, o São Paulo não vai adotar um discurso de não, a gente precisa de grana. Então, o São Paulo não vai adotar esse discurso. Até conversando com algumas pessoas, eles falaram também que neste momento eles não vão entrar em nenhum mérito de futuro do Lucas Moura.
é que, assim, muita gente estava esperando muito que o São Paulo comunicasse a rescisão do contrato do Arboleda. Tipo, mano, o cara não veste mais a camisa do time, vai embora, rescinde o contrato, tchau e bênção, e pague uma multa para o São Paulo. Só que tem um problema, né? A gente tem leis trabalhistas. Os jogadores, eles ainda trabalham sob regras de CLT também, né? E aí o São Paulo não pode, num período de 30 dias, se o jogador não ficar 30 dias fora do clube, isso não pode se caracterizar como abandono. E aí o São Paulo não pode meter ali uma justa causa. E o São Paulo ficou refém de uma situação. Então, no fim da história, Pri, o jogador ele vai treinar separado, num outro horário, não vai ter contato com o elenco mais, vai ficar num outro espaço ali, trabalhando fisicamente. O São Paulo vai aplicar uma multa de 100% do salário dele, né, por esse período fora, para tentar depois vender o jogador e tentar recuperar uma grana, pelo menos para não sair com a mão na frente e outra atrás. Porque no resumo da história, galera, se o São Paulo metesse uma multa no cara agora, se o São Paulo metesse uma justa causa, o São Paulo poderia ser processado pelo jogador e ainda ter que pagar para ele. Infelizmente, esse é o cenário. Então, Pri, eu queria ouvir de você, por mais que a revolta de todo mundo e a vontade de todo mundo era que o São Paulo metesse um pé na bunda do Arboleda, que ele pagasse uma multa para o São Paulo, infelizmente não dava para fazer isso. Foi o que era possível ser feito, Pri? O que você acha aí desse cenário? Você acha que alguém ainda pode contratar o Arboleda? De repente o São Paulo consegue ainda recuperar uma grana nesse cara? Senna, eu acho que o São Paulo fez o correto, né? Acho que finalmente, independentemente do que acontecer, a temporada, né? Como alguém comentou aqui, a temporada não, né? A série do Arboleda no São Paulo vai acabar nessa temporada, né? Eu acho que o São Paulo fez correto a maneira como tratou. Eu entendo as pessoas que estão revoltadas e que não gostaram desse desfecho e tudo mais, mas ontem ou hoje eu vi um tweet do Dani Campos, até um grande São Paulino que a gente até conhece, né? Que faz todo sentido. Ele falou: as pessoas que estão reclamando, depois não adianta pedir profissionalismo, porque é exatamente isso que o São Paulo está fazendo, sendo profissional nos termos jurídicos e trabalhistas com o Arboleda, não está agindo pela emoção, né? Porque o São Paulo é um clube profissional, ele não pode agir pela emoção do nossa, estamos bravinhos com o Arboleda, então vamos puni-lo. Não é assim que a banda toca, não é assim que a banda toca com a galera aqui do chat que trabalha CLT também, entendeu? Existe uma lei, você pode discordar ou concordar da lei. Agora, discordar do que o São Paulo está fazendo, não adianta, o São Paulo não tinha outro cenário, né? E além de tudo, a questão da rescisão amigável, você corre o risco do Arboleda aparecer amanhã em outro clube, um rival, sei lá o quê, a longo prazo pode não ser bom. Então, assim, eu acho que o São Paulo tomou a atitude correta de dar essa multa de um mês, basicamente, né, 30 dias, que vai dar basicamente o salário inteiro dele, e treinar afastado. Eu acho que nada mais justo, sinceramente, para mim tá na conta. Vai ter um processo agora de realização de exames, né, físicos, de saúde, para entender como que o Arboleda tá, e aí o Arboleda vai recuperar a sua forma física no São Paulo, para no meio da janela ser vendido, enfim, ele vai ser um ativo no mercado, ele vai estar disponível para receber propostas. Então, assim, não consigo ver um caminho mais profissional do que o São Paulo tomou. Sendo bem sincera, cara, acho que tomou o caminho certo. Entendo a chateação, mas o São Paulo não pode ser gerido, é o que a gente sempre fala, não pode ser gerido por amadores ou torcedores, tem que ser gerido por pessoas profissionais. E quando a gente vai atrás da lei, enfim, é exatamente isso que o São Paulo podia fazer de melhor. Eu concordo, assim, acho que não dá mesmo mais para ele vestir a camisa do São Paulo, mas tem gente falando, né? Não, fica vendo, ele vai vestir. Nada a ver, gente. O elenco do São Paulo não vai aceitar isso também, entendeu? Acabou, o Arboleda não vai mais jogar no São Paulo. Ele só vai esperar para receber uma proposta e sair do clube, entendeu? Então acho que é nessa linha, assim, e eu não tenho nada a discordar. A única coisa que eu discordo nesse caso todo é o próprio Arboleda, né? Acho que a gente vive uma maré tão grande de querer criticar tudo e todos no São Paulo, que a gente esquece que nesse caso o único idiota foi o Arboleda, não foi o São Paulo. São Paulo tomou um olé do jogador, entendeu? O São Paulo é vítima da situação. O Arboleda que foi o mau caráter. Então é nele que a crítica tem que estar focada, não no São Paulo, né? Então, na minha opinião, é isso. São Paulo fez o correto e a vida que segue. Gostaríamos que talvez a lei fosse diferente? Gostaríamos, mas não é essa aí. Então, não adianta também ficar aqui lamentando e falando, porque se sei lá o quê. Não, é essa a lei e esse é o método que o São Paulo achou. Eu confesso assim que, pô, eu fiquei bem pé da vida com essa história também, né, Kaique? Porque num primeiro momento a gente fica assim, pô, o Arboleda merece ir embora do São Paulo, não tinha nem passar na porta do clube, nunca mais. Mas assim, a raiva que dá, a indignação que dá é com relação às leis, né? A como que isso abre um precedente para que amanhã ou depois outro jogador que esteja insatisfeito force uma saída do clube fazendo a mesma coisa. Simplesmente o cara dá um sumiço, volta em menos de 30 dias, o clube fica refém, porque não pode demitir por justa causa, o cara faz o que bem entende, né? E ainda
o cara sai numa boa. Ele poderia ser premiado se o São Paulo fizesse uma rescisão amigável, que era o que o Arboleda queria, e amanhã ele assina ali com o Palmeiras, assina com o Inter, com outro time, e a gente ainda não ganha nada. Então, assim, isso não pode acontecer, o cara não pode ser premiado por isso. A raiva que dá é realmente, assim, em como isso acaba beneficiando entre aspas, ali, o infrator, né? O cara que tá errado na história. Agora eu te pergunto também uma coisa, Kaique. Eu achei que ia ter menos gente falando isso, mas tem mais pessoas falando, e eu vou deixar uma enquete enquanto você fala aqui, falando assim, pô, mas ó, a gente tem o Dória, tem o Rafael Tolói no time, o Alan Franco e o Sabino estão ali de titular, volta e meia um dos dois não jogam bem, o Arboleda de repente poderia voltar e aí ajudar a recompor essa defesa. O que você acha disso aí, Kaique? Dá pra aceitar o cara de volta, reintegrar o cara, ou pelo amor de Deus, nem se cogita essa possibilidade, porque tem gente falando nisso também. Ô, Senna, sendo bem sincero, nem vou responder sobre isso aí, sobre quem tá falando, tá? Eu acho que nem merece resposta quem tá falando isso aí. Talvez sejam pessoas que... Eu prefiro acreditar que talvez sejam pessoas que não querem o bem do São Paulo, como várias num passado recente, inclusive dentro da própria instituição. Agora, um ponto importante, você falou sobre de repente liberar ele no mercado e ele fechar, aí você citou o Palmeiras, né? A camisa ele já teria, vale lembrar isso também, né? Porque tem algumas pessoas que podem ter a memória curta, mas a gente precisa relembrar. O Arboleda ele pisou no escudo do São Paulo por algumas vezes, né? E sempre foi deixando de lado porque não tinham opções melhores, ou porque financeiramente não era viável você rescindir o contrato, enfim. Agora, uma coisa que vale a pena citar nesse caso, você pode ter uma opinião formada sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Mas é preciso você reconhecer, você ter a humildade para quando você ouvir um contraponto ou ouvir uma opinião diferente, não ter problema nenhum de você mudar a sua própria opinião. E ontem, depois que eu ouvi a justificativa por parte do clube, por parte do São Paulo, dos motivos de não rescindir, eu entendi e passei a concordar o motivo de não buscar uma rescisão. Primeiro, por não ter respaldo para uma rescisão por justa causa. O lado do Arboleda alega que ele voltou dentro dos 30 dias, apesar dele ter voltado no 30º dia, para você ver que são um bando de cara de pau mesmo, que não tem vergonha na cara nenhuma, né? Esperaram o último dia para poder aparecer, dar o ar da graça. Então, assim, vergonha na cara é algo que algumas pessoas não trabalham no meio do futebol, e nesse caso a gente está vendo pessoas que são assim. Agora, por parte do São Paulo, uma rescisão amigável seria prejudicial ao São Paulo, e eu passei a entender isso depois que eu ouvi a justificativa. Primeiro, você libera um jogador no mercado que pode reforçar um rival direto, ou até mesmo reforçar qualquer outro clube. Ele segue a vida dele. E o São Paulo até agora, inclusive o último salário que venceu, o São Paulo teve que pagar para não se prejudicar financeiramente, para não se prejudicar juridicamente na situação. Então, o único que ia ser prejudicado na situação de uma rescisão amigável era o São Paulo. Você ia dar de bandeja aquilo que o Arboleda quer, e ele não merece receber de bandeja aquilo que ele quer. Ele merece treinar separado, ver todo mundo treinar para poder concentrar para jogo grande com o estádio lotado, e ele tá lá encostado. Ele merece passar por isso até a janela do meio do ano. Merece, porque ele causou tudo isso. Ele buscou tudo isso. Então ele merece para poder aprender. Então, o São Paulo ele mantém um ativo nas mãos para servir de moeda de troca, e pode ser uma moeda de troca boa, porque pelo menos no mercado brasileiro, eu tenho certeza que tem clube que vai atrás, e isso pode servir de moeda de troca. O São Paulo pode trazer uma peça que pode se tornar importante numa possível troca com ele. Isso pode acontecer. E não envolve valores na negociação. Ou o São Paulo... Salve, salve, rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço. Tamo de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Enquanto a pressão pra demitir Roger Machado só aumenta nos bastidores e nas redes sociais também, o maior ídolo da nossa história resolveu quebrar o silêncio. Rogério Ceni saiu em defesa do atual treinador e garantiu que Roger vai sim dar a volta por cima no comando do São Paulo. Mas será que essa confiança do mito é o suficiente pra acalmar os ânimos dos conselheiros que perdem a cabeça do treinador antes mesmo do jogo da Sul-Americana, nesta quinta-feira? E por falar em movimentação, o mercado da bola explodiu para um dos nossos destaques. O Ferreirinha está sendo monitorado de perto por clubes da Turquia e pelo Qatar SC, e a diretoria já avisou, quem quiser tirar o atacante do Morumbi vai ter que abrir o bolso, porque propostas abaixo aí de 6 milhões de euros nem serão ouvidas, tá? Por outro lado, a novela Wesley ganhou um balde de água fria por causa da crise financeira que o São Paulo vive. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os detalhes dessa defesa do Ceni a Roger Machado, as cifras reais para vender Ferreirinha
e o porquê a chegada de Wesley ficou praticamente impossível por agora. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações, cupom BACON10 para você que quer comprar uma camisa do São Paulo, roupa casual para academia, bonés, calçados, acessórios e muito mais. Tem lá na Centauro esperando por você. Aplicando o cupom BACON10 você tem 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. E a Centauro tá aí com uma página só de Copa do Mundo, tá, rapaziada? Só pra você entrar no clima da Copa do Mundo, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, fechou? Bom, o Roger Machado ainda não é unanimidade no São Paulo, a torcida tricolor não diminuiu as críticas em nada em relação a ele, se bem que o último jogo que perdemos, 2 pontos, né? Foi muito mais por conta da falha do nosso goleiro, uma falha bizarra, do que pelo próprio treinador, né? Dá pra tirar essa da conta aí do Roger Machado, pelo menos dessa vez. Contudo, Roger Machado é considerado um treinador nota 6 pra baixo, tá? Aquele que não tem repertório nenhum, troca 6 por meia dúzia, mas para Rogério Ceni, Roger dará a volta por cima no São Paulo. O treinador do Bahia ainda falou sobre a política do clube e afirma que o São Paulo conseguirá e seguirá caminhando como sempre caminhou. Com relação ao Roger, o que eu posso dizer é que é um excelente profissional, a gente já trabalhou muitas vezes se enfrentando como atleta quando jogar, porque somos, acho que meio que contemporâneos, assim, né? Posso te dizer que é um ótimo profissional, trabalhou no Bahia, as referências que as pessoas têm do Bahia, de um ótimo profissional, né? Eu acho que o futebol, ele é resultado, a gente também, quando não ganha em casa, tá jogando em casa, você acaba o jogo e as pessoas se manifestam, eu acho que isso é inerente à profissão, a profissão de técnico, ela tá muito difícil, porque quando tudo parece ser uma responsabilidade do treinador quando você perde um jogo, quando você joga bem muitas vezes e não consegue ganhar aquele jogo, né? Então é algo meio exacerbado, as pessoas vão sempre se manifestar publicamente. Agora é uma profissão pública e que eu acho que ele tem tudo para dar a volta por cima e seguir, né, no cargo. As pessoas não escolheram à toa. Eu acho que ele deve ter um motivo para que as pessoas... Sobre política do clube, eu há muito tempo eu posso responder mais pelo Bahia. Sobre política, eu sei do Maciza aí, presidente, que eu já conhecia, tudo e tal, mas eu não sei como andam as coisas dentro do clube. O carinho do torcedor, agradeço sempre de coração, foram 25 anos trabalhando, né, e defendendo da melhor maneira possível São Paulo, eu sempre vou ter o carinho, e o São Paulo vai caminhar com suas próprias pernas como caminhou, sempre, é um clube com uma grandeza, um clube gigantesco e que vai sempre caminhar de uma maneira ou outra, com um profissional ou outro, com mais dificuldade, com menos, mas vai caminhar sempre à frente como sempre fez. Você concorda com o Rogério Ceni? Roger Machado vai dar a volta por cima no São Paulo? Acha que as críticas ao Roger estão acima do tom? Comente aqui abaixo a sua opinião. Hoje o clima nos bastidores parece ser um pouco mais ameno, mais tranquilo. A pressão que tinha nas primeiras semanas até deu uma acalmada, tá? Não significa que cessou, mas deu uma diminuída, deu uma trégua. Mas ainda há um entendimento de vários conselheiros e da torcida principalmente, de que Roger não é o treinador ideal para o São Paulo e tem que ser demitido. Para ter uma verdadeira paz e plena confiança, precisa de resultados, né? Além disso, o São Paulo precisa voltar a jogar bem. O time não joga bem, não joga um bom futebol, embora tenha jogado mais ou menos contra o Bahia, né? Está evoluindo assim, mas muito lentamente. Tudo aquilo que o Crespo estava construindo foi destruído. Questão de preparação física, lesões, voltou no São Paulo recentemente. O Crespo, gente, só pra você entender, e aqui não é ser viúva do Crespo, mas era o seguinte, no ano passado com o Crespo, o São Paulo quebrou recorde de lesão. E aí o Crespo entendeu que se ficar forçando os caras o tempo todo, os caras vão estourar. Então o que ele fez nesse ano? Diminuiu a carga de treinos. Teve treino que dava 20 minutos e ia embora, encerrava os treinos. Por quê? Porque ia estourar os caras. Aí você tem que ver o Flávio Prado, que Flávio Prado é um vagabundo, tá? Aí você tem que ver o Flávio Prado falando assim, o Crespo, ele não gosta de trabalhar, porque ele chegava no CT e ia embora com 20 minutos de treino. Por quê? Por que o Crespo fazia isso? Pra não estourar os caras, porque os caras são de vidro. Aí você pega o amiguinho do Flávio Prado, o Roger Machado, tá estourando todo mundo. Tá entendendo? Aí você vê a realidade hoje. Quinta-feira agora o São Paulo volta a campo contra o O'Higgins pela Copa Sul-Americana no Chile. É mais uma chance pro Roger mostrar seu serviço e ganhar um pouquinho de paz. Mas tem que vencer, porque se não vencer, rapaz... E o São Paulo vê Ferreirinha valorizado e visado no mercado da bola. O atacante marcou um belo gol contra o Bahia de cabeça, né, rapaz? Ele entrou muito bem. O interesse de alguns clubes do exterior já aparece sobre Ferreirinha. Equipes da Turquia são os principais interessados em Ferreira neste momento, mas surgiu recentemente o interesse do Qatar SC, que está monitorando de perto a situação do atleta. O cenário é considerado natural por parte do São Paulo. A janela de transferências ainda está fechada, abre apenas no meio do ano, mas as sondagens já começaram e já chega de todos os lados. O São Paulo vai querer cifras altas para negociar o Ferreirinha, para vender o Ferreirinha, até porque, rapaziada, o tricolor detém apenas 65% dos direitos econômicos do atleta, muito pouco, ou seja, boa parte do valor de uma venda do Ferreirinha nem ficará com o São Paulo, né?
propostas abaixo dos 6 milhões de euros serão recusadas pela diretoria São Paulina. Ferreira segue aí valorizado no mercado e deve ser vendido, ainda mais pelo fato de o São Paulo ter que fazer muita grana em vendas de jogadores esse ano, né? O clube não descarta a permanência de Ferreirinha no elenco, mas sabe que as sondagens vão crescer e ofertas chegarão, tá? Pra segurar o Ferreirinha, vai ter que vender vários outros jogadores, então o São Paulo vai ter que ser criativo no mercado, não só por reforços, mas também por saída de jogadores, né? E o São Paulo já está no mercado em busca de uma reposição pelo lado esquerdo. O nome de Wesley do Al Rayyan está na mira do tricolor. O clube entende as dificuldades de negócio, mas mantém o interesse e mantém o atacante no radar. O São Paulo tem sim interesse na contratação de Wesley, ponto, isso é um fato. Contudo, dificilmente vai conseguir avançar em um acordo pelo jogador. O Al Rayyan não pretende abrir negócio por empréstimo. No caso, esse seria o modelo que o São Paulo iria propor pelo atleta, que não propôs ainda, tá? Mas o clube qatari não tem interesse nenhum nesse modelo de negócio. Vale ressaltar que o São Paulo ainda não entrou oficialmente com proposta por Wesley, ok? Mas já realizou aí as primeiras consultas pelo jogador. Informações que chegam é que o Al Rayyan vai querer entre 10 a 15 milhões de dólares por Wesley, o que dá 50, 75 milhões de reais na cotação atual. Algo inimaginável, né, hoje, devido à crise financeira que o São Paulo vive, né? Sem grana, o São Paulo prioriza jogadores que venham por empréstimo ou que estejam livres no mercado, vindo a custo zero. Não é o caso do Wesley. O contrato dele com o Al Rayyan não aparece até quando é válido, pelo menos não no Transfermarkt, que é onde a gente se informa de contrato de jogadores, né? Mas ele não ficará livre por agora, ao menos é o que vem chegando. Ele seguirá no radar do São Paulo e se surgir uma oportunidade, o São Paulo vai tentar a contratação, obviamente, né? Neste momento, não dá pra ter muita esperança. Eu não criaria expectativa alguma em relação ao Wesley no São Paulo. A não ser que o São Paulo consiga fazer grandes vendas, tenha dinheiro em caixa sobrando e aí invista em contratações. Algo que hoje tá bem distante da realidade do clube, né, rapaziada? O Wesley é um jogador que é agenciado aí pela mesma empresa que agencia o Arthur, que também veio a pedido do Roger Machado. O Wesley trabalhou com o Roger Machado no Internacional, é um jogador ali de muita velocidade, de muita força física, que tem um contra um também, joga pelo lado esquerdo, posição que o São Paulo prioriza no mercado, até por isso o São Paulo consultou a situação do Wesley, mas hoje dificilmente dá pra imaginar o São Paulo contratando e pagando 10, 15 milhões de dólares pelo Wesley. O São Paulo não tá conseguindo pagar nada pra ninguém, gente. O São Paulo tá vendendo almoço pra comprar a janta, tá ligado? Então é uma situação bem delicada e eu acho muito difícil, pouco provável, não vou dizer que é impossível, mas pouco provável de Wesley vestir a camisa do tricolor. Rapaziada, vamos falar aqui sobre o Tolói, porque a gente pode ter uma renovação de contrato do Tolói automática. E essa é a questão que tá dando o que falar. Já foi uma contratação contestável, jogador mais velho, salário alto, e simplesmente ele pode ter uma renovação de contrato. Segundo Alexander Vieira, o São Paulo acompanha de perto a mudança de cenário envolvendo o Rafael Tolói. O zagueiro que começou a temporada com pouco espaço voltou a ser utilizado com frequência e se aproxima de uma meta contratual que pode garantir a sua permanência. O vínculo atual do jogador vai até dezembro, mas prevê uma renovação automática até 2027, caso o defensor participe de pelo menos 50% das partidas no ano. Tá? Então, se ele jogar 50% dos jogos do São Paulo nesse ano, ele renova automaticamente por mais um ano. Tá? No início da temporada, a possibilidade parecia remota, já que o jogador não vinha sendo aproveitado com regularidade. Com a sequência recente, porém, o panorama mudou. O Tolói passou a ganhar minutos, se firmou na rotação da equipe e teve atuações bem avaliadas internamente, o que recolocou seu nome no planejamento. A tendência é que, com o calendário cheio, com jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, favoreça para que o jogador alcance a meta. Caso isso aconteça, a renovação vai ser automática, sem a necessidade de haver uma negociação. Então a situação é essa, tá? O São Paulo perdeu o Arboleda, né? Porque ele não vai mais jogar, aí como a gente comentou. O Alan Franco se machucou, né? E o Sabino também tinha se machucado, ficou um tempo fora. O Tolói jogou, né? Então a gente tá com problemas na zaga, então o Tolói tá ganhando aí muitas oportunidades, muitas chances, muitos minutos. E isso, evidentemente, que o ajuda a bater essa meta de 50% dos jogos no ano, o que levaria ele a renovação automática por mais um ano. No momento, o São Paulo não discute nenhum tipo de ajuste contratual ou uma extensão por outros moldes. A definição deve ocorrer a partir da própria cláusula. Então o São Paulo não vai tentar conversar com ele, né, para renovar aí por um valor menor. Não vai acontecer nada. A questão é o que prevê no contrato. Se ele bater as metas, vai renovar automaticamente, que está no contrato, não tem o que fazer. E se não bater as metas, não renova. A questão é, já é um zagueiro de 30 e poucos anos, né? Se machuca bastante, tá? Bastante jogos ele fica de fora. Segundo o blog do São Paulo, ele tem um salário de quase R$1 milhão, que beira a casa dos 1 milhão, que é um absurdo, né? Então, evidentemente, que tudo isso pega. Né, cara? Agora, a gestão contratou o cara e botou essa cláusula no contrato. E com muitos problemas na zaga, ele vai jogar muitos jogos. E eu acho que ele vai bater essa meta.
Acabamos de comentar, o Alan Franco tá machucado, tá assim, o Arboleda, ele vai jogar, cara. Agora, né? Cebolinha não vai ficar no Flamengo. Então, o Flamengo, pra se livrar do salário do Cebolinha, tem que negociar ele com algum clube e tem que ser o São Paulo. São Paulo precisa ir pra cima do Cebolinha. E vendo esse cenário do Ferreirinha podendo sair, da questão, né, do alívio da folha do Lucas Moura, a questão do Arboleda podendo ser utilizado como moeda de troca e o São Paulo vai deixar de pagar também o Arboleda. São Paulo tem valores, tem de onde tirar de forma relativamente tranquila, relativamente suave os vencimentos de um jogador do nível do Cebolinha. E assim, Cebolinha tem que, uma vez ele vindo pro São Paulo, ele tem que receber menos do que recebe hoje, porque assim, não existe, né, o cara sair ganhando mais. Faz pelo menos 2 anos que o Cebolinha não mostra nada de futebol, porque tem uma questão de contexto que não conseguiu se desenvolver da forma como a gente sabe que ele pode se desenvolver ou até mesmo render no Flamengo. O Cebolinha não conseguiu fazer isso, não conseguiu jogar o futebol que a gente sabe que ele tem, e eu acredito sim que seja uma questão de contexto. Pra mim o Cebolinha sempre foi mais jogador que o Arthur, mas olha o que o Arthur tá fazendo no São Paulo. O Arthur tá detonando. O Cebolinha poderia vir no mesmo cenário, porque chegaria pra jogar, chegaria pra ser titular. Então o Cebolinha poderia sim, né, chegando no São Paulo, fazer toda a diferença. São Paulo já fica ali, né, ainda não fez proposta oficial, mas fica muito no ramo da sondagem, do interesse, né, do monitoramento pra contratar o Cebolinha. Não é de hoje, né, faz muito tempo que o São Paulo monitora o Cebolinha em várias janelas de transferência. Sempre foi um interesse do São Paulo e do Roger Machado, técnico que lá está também, né? Acho que duvido muito que o Roger continue ainda muito no São Paulo, mas é um cara que agrada. Mas independente do Roger Machado, o Cebolinha sempre, São Paulo sempre quis o Cebolinha. A hora é agora. Porque é um salário na casa ali de aproximadamente R$1 milhão e o São Paulo tem tudo pra negociar. Arboleda, saiu o Oscar, então tem um alívio, Lucas Moura podendo sair, o Ferreirinha podendo ser negociado, Bobadilla, e por aí vai dessas negociações que acontecem no São Paulo. Mas e aí, torcedor, gostaria do Cebolinha no São Paulo? Eu particularmente adoraria. Acho que esse tem que ser o nome no momento. Você tem Arthur e Cebolinha, você finalmente montou o ataque. Temos nossos altos e baixos com o Luciano e Caleri, mas são bons atacantes, né? Imagine o Rian vindo pra esse time, né? Conseguindo fazer um trabalho em cima do Rian e do Paulinho, pra gente não ter que olhar mais pra André Silva junto com o Arthur e Cebolinha. Acho que o São Paulo tem uma luz no fim do túnel de uma reformulação muito, muito, muito interessante. E galera, tem um outro jogador que é nosso, que tem que ser aproveitado, que está emprestado de forma inexplicável, que é o Mailton. Por que o São Paulo não está com o Mailton? O Mailton precisa voltar urgentemente pro São Paulo, ele já é nosso. Por que nós estamos olhando pra cara, né, o Roger Machado? Por que nós estamos olhando pra cara do Cédric Soares tendo o Mailton? Lucas Ramon agora está apresentando, infelizmente, um histórico ali de lesão, né? Teve uma expulsão, mas pode ser que não esteja 100% fisicamente. Lucas Ramon é o melhor do São Paulo na lateral direita, disparado, né? Disparado o que nós temos. Mas o Mailton, ele é um jogador interessante pra essa composição de elenco. Da forma, e aqui tem que dar um elogio pro Roger, o Wendel tem crescido, o Wendel tem evoluído. Jogador que eu tava pé da vida com o Wendel ele tem evoluído com o Roger Machado. E eu falei aqui, tem que colocar esse cara. Pela forma como ele veio do Porto, da Europa, pelo salário que ele ganha, esse cara ele tem que jogar, ele tem que mostrar futebol. E só o Enzo jogava. Agora o Wendel tá ganhando seu espaço no time de São Paulo e a última partida foi bem. Então dá pra apresentar uma evolução em relação ao Wendel. Então ali nós temos 2 laterais direitos numa composição muito interessante do elenco. Por que não tem isso na lateral direita também? Nós tivemos um problema com o Mike, né? E aí tem jogadores, né, pedindo passagem da base, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, e aí tem toda uma polêmica em volta do Mike, eu não vou nem entrar aqui. Mas o que importa é que o Mike não está jogando. O Mike estava jogando no profissional, agora o Mike foi afastado. O porquê ao certo, a gente tem uma ideia, mas não dá pra afirmar aqui o porquê, né? É balada, é algo a mais bem grave, não dá pra saber. Acontece que o Mike foi afastado. E o que está acontecendo na prática é que nós estamos jogando com o Cédric Soares, o que é inaceitável, que nós não podemos aceitar de jeito nenhum, porque o Cédric Soares, ele não tem a menor condição física nem técnica de nunca ter vestido a camisa de São Paulo. Então que história é essa de jogar com o Cédric Soares nesse momento tão delicado, né? Tão delicado mesmo, tão difícil, de dificuldade que vive o clube. Então nós precisamos ter algo parecido com o Wendel e Enzo Dias que fazem a lateral esquerda na lateral direita. Dá pra fazer isso com o Lucas Ramon sendo o principal titular e com o Mailton sendo banco, porque vai ter muito desgaste físico, lesões, sejam elas graves ou não tão graves, que o jogador volte antes, cartão, expulsão, né, suspensão, vai ter isso o tempo inteiro, principalmente no time da grandeza do São Paulo, que do nada tá ganhando uma partida, o caldeirão ferve, tem que fazer uma falta, tem que puxar alguém,
O Lucas Ramon recentemente foi expulso de forma ridícula. Se nós tivéssemos o jogador que nós contratamos e emprestamos de forma inexplicável por Fortaleza, que é o Mailton, daria pra fazer uma composição de emergência muito melhor na lateral direita do São Paulo. E além disso, né, aqui não é nem em relação a quantificando o quanto o Mailton é bom ou não, porque ele não é um craque. Mailton não é um craque, mas ele é um bom jogador, ele é um cara forte, ele é um cara que ele entra pra jogar. Pra mim, o Lucas Ramon é melhor que o Mailton, mas ele é um cara que vem jogando, que é um cara que chega e joga. Chega e faz ali uma lateral direita humilde, né, justa. Não tão, né, acho que nunca vai ter um destaque gigante, acho que é difícil acontecer. Mas ele faz ali, ele entrega ali, mais ou menos ali o beabá ali, o que a gente precisa. O Cedric nem isso. Então é um absurdo neste momento nós estarmos jogando com o Cedric Soares, depois de tudo que aconteceu com o Mike, e estar jogando com o Lucas Ramon e Cedric Soares. Era pra, na ausência do Lucas Ramon, o São Paulo ter o seu jogador que comprou e emprestou de forma inexplicável pro Fortaleza. Nesse momento que vive o clube, precisando de jogadores assim, jogadores não tão jovens e não tão velhos, jogadores contratados, é um verdadeiro absurdo